Mais um episódio, estamos aqui. Quem age pode. Eu tô gostando agora da piscadinha que ela faz assim, ó, gente. Pra vocês. Currículo. Mais um episódio do nosso podcast Quem Age Pode. Tô muito feliz, empolgada de estar aqui com esse casal na nossa frente, que eu amo a Bessa. A filhinha deles é minha amiga. Eu fui convidada para o aniversário dela por ela, tá? Obrigada, Aurorinha. Eu tô aqui com o Douglas Marques, que trabalha como terapeuta sistêmico familiar e advogado na área de família. A Leila Marques, psicóloga e terapeuta sistêmica familiar e pós-graduada em sexologia sistêmica. Nem sabia disso, hein, Leilinha? É um prazer ter vocês aqui. Seja bem-vindos a Quem Age Pode. Tem que beber, gente. Na pós-graduação não falou isso, não? Deveria, hein? Já começa a dizer pra gente aí. É porque a gente não tem o hábito do álcool, que a galera não bebe vinho credenciado, né? De brindar. Ninguém brinda muito com a água, né? Com água, é verdade. Só a gente. Só a gente aqui. A gente brinda os outros. Vocês tomam vinho? Não, querida, é água com gás. Isso aí faz parte da reeducação alimentar, né? Emagreceu só com reeducação alimentar e água. Academia. Seja muito bem-vinda, gente, ao nosso Quem Age Pode. Já conta pra gente aí, como que vocês se conheceram? A gente já quer começar com sessão Sônia Abrão. Ó, gente, essa história é longa, mas como o foco não é esse, né? A gente só vai dar uma pincelada aí na nossa trajetória. Para começar, a gente se conheceu adolescentes e os dois namoravam outras pessoas. Sério? Seríssimo. Olha que eu já ia falar climão, né? Porque eu já pensei que eu já ouvi essa história. Aí eu pensei, essa história, mãe, é parecida com a sua. Pois é, então a gente se conheceu em ambiente de igreja, mesma célula, adolescente. Ambiente de igreja, Isso. célula, tá. A gente era da mesma célula. E aí, conta aí a sua visão sobre mim, né? Porque você se despertou primeiro. Ela começou a dar em cima de mim. E aí, eu brincando. Nada, o processo, na verdade, foi nesse amizade, tempo né? de amizade. A gente ficou muito amigo. Hoje, olhando pra trás, que é até uma coisa que a gente sempre fala muito em igreja, né? Quando a gente ministra, prega em igreja, que é como a amizade é um ambiente seguro pra você conhecer o outro. Sim. Saber como trata o outro, se presta, se não presta, se é mau caráter, se é mentiroso, se é... Sabe? Amizade. Na amizade, que aí você não tem envolvimento emocional. Ninguém quer fazer firula pra mostrar alguma coisa, tá todo mundo ali limpo. É mais fácil, né? Se é gentil, se não é, se é gastador, você já vê tudo ali. Como Aí você já escolhe se quer entrar nessa jogada ou não. É. Então, a nossa relação ali, ainda na amizade, foi muito útil pra isso. Que a gente já começou a olhar e houve um momento que a gente começou a trazer. Ela trazia pra mim, ó, tá acontecendo isso no meu namoro, o que você acha? Eu falei, cara, ó, a Bíblia diz isso. E eu também com ela, ó, tá acontecendo isso, o que você acha? Pô, isso aí não é legal. Então, primeiro houve muito forte essa ponte de confiança, de respeito e dizer assim, olha, a opinião do outro, a forma como o outro pensa é muito legal, soma, tá alinhado com o que eu penso e ao mesmo tempo complementa porque é diferente. Então, aí a partir dali, eu terminei o namoro que eu estava, porque eu entendi que aquilo... uma menina muito legal, mas estávamos em direções, projetos de vida muito distintos. Sim. E aí, quando foi poucos meses depois, acho que coisa de 1 mês ou 2 no máximo, Lila terminou também. E, passado mais algum tempo, a gente começou a conversar e a minha mente já começou a falar, cara... E já se olhavam diferentes. Falei, rapaz... Não, então... Eu não, demorou. Não, então, aí o que aconteceu? Quando eu terminei o relacionamento, uma coisa ficou clara pra mim. Eu falei, quero casar. Sabe quando você é tomado de uma convicção por qualquer assunto? Você fala, pum, chegou a minha hora. Mas você tinha quantos anos? Isso aí eu tava com 25. Ah, tá. Pensei que era 17 anos. Não. Eu tinha 20. Já tava uma idadezinha boa já, tava né? com 20. A gente é 5 anos mais velho. É, uma idadezinha boa Aí já. eu falei, cara, eu quero casar. Assim, sabe? Eu tomei que eu falei, vou casar. Tá, mano, vou casar. Falei, mas não vai ser com essa pessoa aqui, então eu vou casar. E aí eu falei, ó, agora eu só tinha namorado essa menina. Eu falei, ó, eu preciso esperar, tem que ser a pessoa certa. A varoa. E isso, pra mim, é até uma coisa, né, lidando com adolescente, uma coisa que eu sempre falei muito pra eles, assim, é olhar e falar assim, essa mulher vai ser a mãe dos meus filhos. Essa convicção de olhar e pensar nos meus filhos. Porque, assim, meus pais não tiveram essa clareza quando escolheram um outro, vai ser um bom pai, uma boa... Falei, mas eu vou ter. Tem que observar. Vai ser a mãe dos meus filhos. E começou a funcionar muito na minha cabeça, assim,
eu tenho que escolher alguém que eu falo assim, se minha filha, se meu filho puxar a personalidade da mãe, eu falo, tô bem, escolhi certo. Então, isso era uma coisa que eu falei, cara, é ela. É ela, é ela, é ela. E principalmente ela, que até um tempo que a gente conversando aqui, que a gente vai falar muito, pela humildade. A humildade dela sempre foi um negócio que me constrangeu muito, assim. A simplicidade de coração. Depois a gente descobriu que não era tão simples assim. Essa é a página 2. É igual aquele vídeo que tá rolando por aí, minha esposa ama mato. Aí, depende do mato, claro. É porque eu conviver, né? Mas continua sendo, né? Continua sendo. Mas naquele momento, pra mim, aquilo eu comecei a entrar na família, a saber das questões com o pai e mãe, dos BOs que tinham ali. Eu falei, opa, esse BO eu topo entrar. Esse é o tipo de problema que eu topo comprar. Atendendo uma pessoa ontem, ela usou uma expressão que eu não conhecia. Falei, cara, esse carnê aqui é meu. Vou pegar esse carnê pra mim. Falei, gostei. Falei, esse carnê eu topo. Eu quero. E aí eu falei, cara, me apaixonei, comecei a orar, me apaixonar. E Leilinha nada. Eu nada. Era aquela clássica só amizade. Ah, não, mas e se não der certo, eu vou perder o amigo. E ele era meu amigo, assim, nunca tive uma amizade assim tão... Amizade mesmo. Que você conta tudo, não tem vergonha de nada e, sabe, acompanha a sua vida, a sua forma de pensar. Falei, cara, se der ruim, meu amigo, perco o namorado e perco o amigo. Aqui... Aí é o preço, né? É o preço. Só que ao mesmo tempo eu via nele muitas características que eu queria como homem. Sim. E eu comecei a comparar também o casamento dos meus pais, né? Eu via assim, tá, meu pai, pô, maravilhoso como pai, mas quais os pontos como marido que eu não queria repetir? Ou que pra mim era mais importante do que pra minha mãe foi? Sei lá, a escolha dela. E a minha escolha. E eu comecei muito racionalmente ver que eu me apaixonava muito pelo... malandro, sabe? Que eu falei, gente, mas isso não vai me levar a lugar nenhum. E eu racionalmente comecei. Falei, Leila, calma aí. Sabe os maconheiros que o pastor tava falando aqui? Vamos voltar lá na minha infância, aquela criança traumatizada. Era isso. Cara, eu queria o cara esportista, praiano. Eu falei, tá, mas... Maloqueiro. Maloqueiro, Leila. Maloqueiro. Era, gente. E só que ao mesmo tempo, eu amo trabalhar, nunca parei de trabalhar. Amo. Mas nunca foi minha prioridade. Eu quero ser mãe, igual eu sou de Aurora. E quero mesmo. Eu concilio muito, graças a Deus. Eu planejei toda a minha parte de faculdade pensando no momento que eu fosse mãe. Então, eu faço tudo online, tudo conciliando. Mas eu sabia que eu não queria ser workaholic, entendeu? Eu queria ter um cara que trabalhasse, bancasse, eu trabalhasse ali por prazer, por dinheiro também, mas não na necessidade. Claro. E aí eu comecei, eu falei assim, cara, ele tem tudo, mas e aí? Aí ficou nesse chove não molha, 1 ano e vlau. Mentira. Eu me aproximava. Tadinho. Ele orando. Ele orando e sem investindo. ficar com ninguém. Não. Me respeita. E eu assim, ia um pouquinho, pô, vamos sair, não sei o que, ele me chamava pra um show. Aí eu conseguia ir. Depois parava de responder, assim, num dilema. Do tipo assim, quebra um padrão, que aí fala da sistêmica familiar. Sim. Quebra um padrão escolhendo ele, um padrão de comportamento, um padrão de casamento, que eu saberia que eu viveria com ele, porque ele é bem homem. Ou eu vou pra minha tendência e vou repetir várias histórias aí. Sim. Escolher é muito difícil, né? Cara, e era uma escolha mesmo, assim, eu senti uma escolha de adulto. Tipo, não é pra brincar? E eu quero casar, meu sonho era casar. Então, assim, eu lembro desse balanço, eu vou um pouquinho em oração. Deus, por favor, e eu conversando com amigos, sendo discipulada. O pessoal, cara, ele é maravilhoso, mas você tem que ter certeza também. É verdade. Sim. E aí foi uma pregação que eu nunca mais esqueço, que foi um pastor falando assim, num culto de jovens, vida com Deus, você não sabe o final da trajetória. Você tem que ir como se você estivesse numa serra, todo escuro, o farol ligado e você só vai vendo os trechos. Falei, cara, pra hoje, ele é um cara maneiro. Se vai dar certo, eu não dou conta, eu preciso experimentar. Cara, aquela palavra foi assim, tipo, Deus falando, pode ir. Tô com você, não se preocupa com o final, não. Se preocupa com o que você tá enxergando. Aí fui. Até porque o namoro é pra isso, né? Ou ele termina no casamento, aí ou ele namorou, termina. Né? noivaram, casaram. Gente, com um mês de namoro, a gente tava fazendo lista de casamento. Aí porque, meus sogros acharam a lista assim, tipo, na piscina.
Eu falei, como assim, lista de casamento? Eu tenho... Na beira da piscina, a gente escrevendo, Quem deixei seus a lista e padrinhos fomos lanchar, fomos fazer outra coisa. Aí minha meus sogra, padrinhos. que é águia, passou, pô, que isso? Vamos casar. Como assim, gente? O que tá acontecendo? Aí, com seis meses de namoro, a gente noivou. Aí, e 1 ano depois, a gente tava casando. Aí, detalhe, eu ainda adiantei o casamento, que tava marcado mais pra frente. Eu falei, ó, orei Aí em eu casa. falei, gente, as pessoas vão achar que eu tô grávida. Orei em casa. Fiquei falei assim, mal. não, meu irmão, tava doido pra tomar posse da terra prometida, É isso gente. aí, tá certo. Aí eu falei, Muito bom! falei, não. Aí eu sentei e comecei, falei, olha, quero casar. Eu falei, mas como assim quer casar? Os seus sogros sempre foram da igreja também? Sempre. E sempre apaixonados por ele. Nossos pais todos são da igreja. Aí meu filho, mas como assim? Eu não quero casar, ué. Aí minha sogra, mas não é absurdo, o casamento tava marcado pra setembro do outro ano. Eu falei, ó, isso aqui era tipo outubro. Falou, mas você quer casar quando? Eu falei, a data mais próxima que o salão tiver disponível. Ela falou, tipo, como assim? Se tiver dezembro, a gente casa em dezembro. Eu falei, mas como assim? Meu plano de emagrecimento, eu posso como? Ué, mas... Todo mundo é que eu vou no entrar no foco, vestido. Eu falei, então deixa eu te explicar, não é prioridade. E aí a gente combinou, falei, ó, a data que o salão e todos os fornecedores puderem, porque já tava tudo pago, é a data que a gente casa. Ela falou, tá bom, mas duvido, não vai conseguir. Eu falei, se conseguir é um acordo nosso, tá combinado? Tá combinado. E na casa dela eu sempre fechei tudo com a minha sogra, né? Tá combinado, combinou. Aí liguei todo mundo pro dia 30 de março de 2018. Falei, é essa data. Vocês só iam casar em Em 2019 ou setembro de 2018 setembro de mesmo? 2018. Então a gente puxou 6 meses meses o casamento. Pro desespero dos meus sogros. E aí eu brinco. Desespero de todo mundo, inclusive o meu. Que até hoje. Aí minha sogra, isso é um absurdo. Aí quando são as águas de março fechando o verão, você Vai nunca viu chover. isso. Nunca choveu, foi maravilhoso. Não choveu? Não. Do dia 30 de março, o céu tá assim, limpo. É. E o dia 29 de setembro, que é a data que a gente ia casar, todo ano eu tiro foto e mando pra ela pelo WhatsApp. Aquele céu preto, nuvem, assim. Gente, E assim, que incrível. só fomos. É, Só 2 meses fomos. meus mesmo. Por isso Meu que minha filha Deus. diz que é parecido. Viu? Eu também casei 16 de março e eu faço aniversário 25 de setembro. Por isso que a Maria Antônia veio fazer a história de Douglas e Leila, mas é muito parecida com a do meu pai. E a gente comemorou por algum Muito tempo, tempo, é. o aniversário de casamento dela com o meu aniversário, que eles casaram 16 de março e eu faço aniversário 17 de março. A gente comemorava os Então, juntos. almoço E o meu é junto. 20 de março. Foi tudo por ali. Gente, qual o maior desafio que vocês já passaram no casamento? Olha, pra mim, disparado, foi a chegada de Aurora. Porque a gente foi construindo nessa amizade, né? Pensar que foram, sei lá, 5 anos de amizade. Depois, 1 ano e meio de namoro. 3 anos de amizade. 3 anos. 3 anos de amizade intensas, assim, toda semana, célula, igreja, todo mundo junto. 1 ano e meio de de namoro, também muito intenso, assim, muito junto, conversando muito. Isso aqui, né? Todo mundo sabe, conversa, e é olho no olho, é verdade. E depois, a Aurora chega com 5 anos e pouco de casamento. Então, assim, a gente foi construindo essa história com muito olho no olho, muita discussão, assim, madrugada dentro pra a gente poder alinhar valores, princípios, sonhos. Então, assim, muita conversa. Então, eu senti, né, que a gente construiu uma base muito forte. Então, não esperava, porque eu atendo, então eu vejo como a chegada de um filho inaugura um outro ciclo da família. Sim. Então, assim, mexe, já escutei, já vi acontecendo, mas como a gente construiu tudo isso, eu falei, cara, com a gente não. Com a gente, pô, a gente tá alinhado, a gente conversa, a gente tem muita verdade, a gente tá junto. É 10/10. 10/10. Só que não, né? Cara, só que não. Chegou chegando, como o meu professor falou. Falou, Leila, quando você for engravidar, você lembra que o filho é uma revolução na vida do casal. Bebeto super pensativo. Revolução na vida do casal. Eu falei assim, cara, E chegou. E o desafio pra mim maior foi não comparar o que eu tive de pai com a paternidade dele. Eu comparei muito. Meu pai é muito assim, aquele pai que parou a vida pra servir, amar, disponível 24 horas. Trabalho, ele encaixa em qualquer outro horário, porque a gente... E eu olho pro lado e vejo
Douglas querendo ser pai de outra forma, óbvio. Outra pessoa, né? Primeiro que minha mãe é muito à frente de trabalho, trabalha muito. Então, assim, a vida financeira deles é totalmente diferente da nossa. E Douglas com a maior parte do trabalho. Como que ele vai ter toda essa disponibilidade com a Aurora, embora ele sempre foi presente, sempre foi amoroso, Sim. sempre apaixonado. Todo mundo vê isso. Sim. Sendo que o pai também tem um tempo diferente do nosso para Sim, criar um sim, vínculo lógico. com a criança, né? E ali, quando eu vi esse choque, Parece não, foi o que aconteceu. Eu me distanciei emocionalmente. Porque eu falei assim, como assim? Eu tava imaginando um outro tipo de pai, Uhum. e aí você quer ser esse pai? Então, assim, comparar e fazer essa diferenciação na minha cabeça. Calma aí, meu marido é meu marido, ele é pai de Aurora, é outro estilo, é outra vida, é outra relação que a gente tem, totalmente diferente do que meus pais tiveram, por escolha lá atrás. Sim. Então, assim, olhar isso tem sido um processo, porque a Aurora tá com 2 anos, né? Então, acho que isso foi um marco nessa comparação da paternidade e a rotina. Pensar que a gente conversava, virava madrugada conversando. Porque sabia que no sábado seguinte a gente acordava Tudo a hora que bem. quisesse. Aham. Agora Esquece, não. acabou. Eu acho que foi um choque, né? Pra gente ver, caramba, a gente não pode conversar a hora que a gente quer. Espera ela com 15 anos. Pois é. Tipo, não pode. Porque Vai ao banheiro quando dá. Quando dá, Isso aí. E assim, 6 horas da manhã, 6h30, ela tá acordada. Vocês foram isso bem aí. espertos. Vocês foram logo ser líder de adolescente pra poder se preparar pra essa hora. Né, gente? A gente vai. Né, A gente Bia? ama aprender com a experiência ali. Eles já entendeu? estão à frente, ó. A E sistêmica já tá à quando frente. é com o de vocês, esquece tudo que vocês vivem com os adolescentes lá. É a mesma coisa a maternidade. Não, porque eu Cada um sei tem que sua eu experiência. vivi. Não. A experiência é única para cada casal, para cada pai, para cada mãe. Eu dava aula de amamentação, gente. Quando chegou na minha vez, eu não sabia o que fazia com a criança. Como Você que eu, fica, ué, que mas eu botava apega, de lado de aí cá, você do lado de fala, lá. Eu comecei a me dar... Que isso? Como assim? A É. profissional some. É, Então, assim, não é, impressionante. realmente nasce uma nova pessoa. Não tem como. E é exatamente essa ideia de nascer e renascer, que esse é um processo que, quando eu tava comentando, né, de sair de um relacionamento e entrar em outro, é uma atividade que eu faço até hoje na minha vida. Toda vez que eu saio de algum ambiente, algum contexto, papel, caneta, prós e contras, lições aprendidas. O que foi positivo? Pô, isso aqui foi positivo. O que foi pontual? Pô, foi positivo só aqui pra esse momento, mas acabou. E o que eu quero levar pra minha vida? E principalmente, essa é a maior lista, o que eu não quero levar. O que eu não vou repetir. E eu lembro que tinha uma coisa que me marcava muito no outro namoro, que era assim, nunca havia espaço pro debate, nunca havia pauta para uma discussão, nunca havia espaço para pontos de vista. Ó, eu enxergo assim, você enxerga assado, como é que a gente faz um bem bolado aqui? Não, assim, ó, então isso aqui tá certo, como é que você vai fazer o que eu quero que você faça? Mas, Isso é muito chato, né? deixa eu te falar, então, você tem uma criação, eu tenho outra, se você partir do princípio de que tudo que eu aprendi com a minha família tá errado, rapaz, a gente tá com um sério problema aqui. Aham. Então, aquilo ficou muito claro pra mim que era uma questão sine qua non que a pessoa que eu fosse escolher tivesse um coração ensinável. E literalmente eu tinha essa lista pra mim, né? Coração ensinável. Cara, a gente tem que poder trocar, aprender, ouvir e reconstruir quantas vezes for preciso. Recalcular rotas. É aquela do Waze, assim, o tempo todo você perde o caminho. Putz, perdi essa entrada, não vi que era pra ter entrado aqui. Mas ele recalcula. E tem que ter muito verdade. perdão, Ele né? não desiste, né? Nossa. Não, muito. E aí isso pra gente foi... Porque eu sabia, uma vez uma pessoa muito querida falou pra mim, ó, todo mundo um dia quer pular fora do barco. Então, o que faz você ficar ou não ficar, que eu guardei pro meu coração pelo menos, não é o desejo de querer pular fora do barco. Cara, realmente, porque eu te falei, te magoou, talvez a forma como eu abordei não foi legal. A gente tava brincando vindo pra cá, que a gente teve uma discussão mais cedo, e ela falou, pô, tudo que você falou, você não foi grosseiro, você falou baixinho, falou tranquilo, mas você me disse não, e o forte de você ter me dito não, aquilo já me bagunçou, porque eu queria que você quisesse explorar o assunto mais, perguntar assim, mas Você não considerou o meu perfil, eu preciso aprofundar um pouco mais, sabe? Eu Porque a gente queria conversa ter assim, sabe? começado meio-dia e ter terminado 3h30 da tarde. Você falou não, 12:05, eu não quero. E além do casamento, vocês trabalham junto. Como que isso afeta a relação de vocês? Ou não afeta? Não, então, pra gente, o ponto que mexe muito lá em casa é o tempo todo aprender com os outros, assim,
Eu acho que esse, pra mim, é o ponto da vida e ela sabe que eu levo a vida assim. A gente tá aqui convivendo. Cara, as pessoas abrem o coração pra gente tanto no ambiente terapêutico quanto de igreja. Então, assim, os ambientes onde a gente anda são ambientes onde as pessoas nos veem e elas trazem coisas. E coisas, assim, coisas sérias da vida. Sim. Então, antes da gente namorar, eu falava pra ela, se prepara que eu sou abordado em diferentes ambientes e as pessoas só jogam. Ela, não, tranquilo, isso aí pra mim é de boa. Aí, assim, a gente já tava no flerte, ainda não tinha oficialmente começado. Cara, a gente uma vez no ambiente, foi na igreja, num retiro, alguma coisa. No retiro. Uma pessoa parou do meu lado assim, porque eu tô divorciando e eu não sei o que eu faço com os meus filhos. Aí ela ficou assim, sabe tipo... aquela coisa sem contexto, mas era isso que acontecia mesmo. Tipo assim, não é nem um oi, tudo bem? Não, Pode, deixa eu te contar aqui. Vamos marcar pra conversar. Não teve nada, foi assim, ó, vapo, na hora. Aí ela falou, meu Deus, bem que você falou, mas eu não tinha noção que era assim. É assim. E depois disso, ela já viu várias vezes isso acontecer. E hoje também acaba acontecendo muito com ela. Sim. Aí eu não sei se é pelo convívio, não sei se Deixa eu jogar um pouquinho nela, porque, né, o peso já tá demais. Então, e aí, o que foi ficando muito claro pra mim, principalmente, é que nesse processo as pessoas não fazem as escolhas necessárias. O que a gente estava falando mais cedo das escolhas, né? Escolhas necessárias. Então, a gente começou rápido aquele dia, né? Mas agora a gente tá num processo de mudança, tal, etc. Olhar e falar, cara, ó, essa estação aqui fechou, vambora. E aí a pessoa, pô, você decidiu, então tá sendo fácil? Não, tá sendo horroroso. Sim, mas já decidi, então eu vou Então, encarar. mas eu acredito que pra minha filha, pra meu casamento, pra minha vida espiritual, esse aqui é o melhor caminho. Sim. Tá, mas tá doendo, muito, muito. Sim. E daí? Então, assim... Porque quando você escolhe uma coisa, você tem que deixar outras, né? Cada escolha uma renúncia. muita renúncia, já dizia então, Charlie Brown. E isso pra mim sempre foi uma coisa que literalmente eu sempre cortei na carne. Então, o processo que eu faço na terapia muito de caminhos difíceis sempre foi um caminho que eu adotei na minha vida pessoal. Cortar na carne. Por quê? Porque no final do dia, às vezes uma escolha que você faz hoje, ela tem um resultado tão pequeno, mas, cara, aquilo vai te impactar negativamente, assim, Verdade. por tanto tempo. Ainda mais quando entra no campo afetivo. Gente, vocês são mulheres adultas. Sabemos. Escolhas que você faz assim, meu Deus, por que eu entrei nesse relacionamento? E aí você tem que ficar administrando, porque agora você tem que ficar catando caco. Isso aí. Porque se eu sair, eu tenho que fazer isso. Se eu ficar... Sabe aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come... Meu Deus, que loucura! Então, lidar com isso no meu dia a dia, aí a pergunta, né, afeta muito, porque, cara, aqui não pode ser assim. Então, um dos principais pontos, a gente vai discutir até arrancar todo o veneno da alma. O que tá aí? E outra, toda dor de hoje é uma dor do passado. Então, o que você tá projetando do teu passado no teu hoje? Então, calma aí, senta aqui, vamos conversar, porque... Nossas conversas nunca ficam na coisa em si. A gente sempre tem que aprofundar, porque tá estudando, né? Entra psicologia, entra filosofia, entra sociologia. Bíblia pra caramba. Entra Bíblia, teologia. E porque a gente entende que é sintoma, né? Quando a gente discute algo e pega tanto, é sintoma. Então eu não posso calhar, então tá bom. Então vamos fazer o não que ele me deu. Pô, não foi o não. Foi diante de um contexto tão, né? Só que ele poderia ter falado em 2 horas e meia, não em 5 minutos. Poxa! Não, poderia ser um segundo. É porque ele é tão prolixo, aí falou assim, não, é como assim? Tá faltando uma coisa, gente. O não deixa o vácuo, você deixa o vácuo. Como assim? Mas tem aquela frase, eu acho que tem algum livro isso. Não é uma frase, é uma sentença completa. Não, não. Mas isso do... Ele tá muito analisado hoje. Ele tá. Mas isso do trabalho, né? Eu acho que uma das coisas que a gente fica mais prestando atenção é como fácil pra gente ficar discutindo casos, teorias, estudos, supervisões que a gente faz junto. E o cuidado de a gente olhar para outras coisas. Direto a gente para e fala assim, vamos falar da gente. Porque facilmente a gente vai discutindo a aula que ele teve, curso que eu tô fazendo, e fica nisso, né? Por muitas vezes. Porque a vida humana é muito legal, a vida humana é curiosa, é dinâmico. Você observar, você poder destrinchar aquilo ali, né? Não, e aquilo que a gente fala direto, quando você acerta o ponto que... Se atingiu o ponto que muda o paciente. Ele, você dá uma direção, uma orientação, ele executa aquilo... Putz, mudou a vida. Isso assim, é um negócio que é muito empolgante. Não, às vezes ele até descobre...
Lembrando para vocês que ele foi meu terapeuta, o último. Aquele que eu saía sem saber para onde eu ia, para o lado direito, à esquerda, onde estava o carro, como que eu ia atravessar a rua. Ficava chorando, fazia ela chorar, trazendo Bianca de aqui, volta. ó, Douglas... Bianca nunca mais quis voltar. Filma ele, aqui, ó, Douglas Marques. Ele correndo. Toda vez ela ligava, fica Douglas querendo trazer Bianca. Ô Bia, nem eu já tô querendo mais ver Bianca. Deixa a Bianca lá onde ela tá, querida, porque eu já não tô aguentando isso, não. É um tal de você sair no chororô catando Bianca. E ele... Deixa a Bianca lá. E ele realmente... Porque você falou uma coisa seríssima, que é muito legal, bacana, para você direcionar aquela pessoa. Ela se descobriu. Na verdade, você só deu o caminho. Ferramenta, né? A decisão é dela sempre. Então, ela descobriu que existem casos onde você orienta, porque você está vendo que o caminho é aquele. Ela descobre tudo aquilo, mas ela ainda não conseguiu realizar. Super comum, inclusive. Né? E de todos os terapeutas, eu tive essa realização com você. Já sei foco, já sei de onde veio, já sei o que tem que fazer, coisa e tal, só ainda não fiz. Calma. Certo. Mas A gente chama que tem que ter musculatura emocional. Vai amadurecer, chegar. né? Vai isso chegar. aí. É bom que já tá vai aqui. chegar. Já tá aqui. Já tá aqui. Primeiro tá aqui. passo. Isso aí. E agora mudando, senão vai virar terapia, né? Aqui, ó, a pessoa já tá perdida de novo, gente. É isso. Voltou pra sessão. Mas eu não fiquei... Toda vez que ela me ela volta. Eu acho que o nosso podcast vai ter que virar sessão terapia. Vanessa, isso que ela meteu pra mim. Acabou, não. Tô bem resolvida, tá Tô tudo me dando certo. alta. Não quero trazer Bianca, não. Tá decidido. Tô resolvida. Talvez ela volte mas daqui a 2 aproveitar anos. que a gente tá aqui se falando, sabe o que tá acontecendo isso? Ela é bem essa, né? Ela é. Ô, Douglas, que isso, né? Mas não vamos fazer aqui uma sessão terapêutica agora. Em grupo, né? Não, porque agora eu tenho uma pergunta para os dois, a mesma pergunta. Que valores vocês não abrem mão? Ó, Douglas que escreveu essas perguntas, eu tô pensando tudo agora, de verdade, tá? Pra mim, verdade. Eu Te acho entregando que é aí, um Lu, valor. tá vendo? É um valor Pra mim, inegociável, verdade. É o primeiro valor que vem. Tem vários outros, Claro. mas esse... eu diria complementando, porque... Somos uma carne só. Não, eu vou falar complementando, porque o que eu diria é comunicação. Porque, só que não dá pra comunicar mentindo, pra manipular, pra enganar, pra seduzir, não faz sentido. Então, assim, a comunicação, essa eu aprendi com um coronel que eu tive, que ele falou, nada justifica a falta de comunicação. Cara, aquilo me pegou. E ele foi pro meu primeiro comandante, aquilo fez muito sentido na minha cabeça. Ele falou, nada justifica. Eu falei, pô, não cheguei, tive um problema. Assim, a comunicação... E aí... E que tá ligado à verdade. Exato. Comunicar a verdade. Comunicar a verdade. Qual verdade? Como eu tô me sentindo, como esse tema ressoou dentro de mim. Cara, isso me fez mal. Tem um documentário da Brené Brown, né? O poder da... um chamado à coragem, o nome, né? Que ela basicamente gasta quase 2 horas só sobre falando. Ela fez um pós-doutorado em vulnerabilidade. Como a vulnerabilidade se fazer vulnerável. Então, esse lance, qual verdade? A verdade é que isso me fez mal. A verdade é que eu me sinto inseguro pra tal tema. Sim. Porque todo mundo quer parecer bonito, todo mundo quer parecer bem resolvido, todo mundo quer parecer forte. Então, assim, a gente compra o que não pode, usa o carro que não tem, compra porque a gente, aquela musculatura, até certo ponto, né? Até a ideia daquela mulher de Harvard lá do... finge até se tornar, né? Pô, legal, eu entendo o que ela quis dizer, mas só pra dizer assim, que tem um processo emocional que precisa acompanhar esse treinamento, né? E até pensando Não é na seco pirâmide. assim, né? E aí tem uma pirâmide muito legal, eu amo, tá na minha parede, eu sempre trago isso nas sessões, que é da identidade. Aí nessa pirâmide é dividida em 3 partes. A primeira é a base, né, que é o ser, depois tem o ter. Não, fazer, depois o ter. E ser, fazer e ter. O que eu posso e o que então, eu tenho, né? Porque aí é trabalhar o ser, né? Que porque eu sou, eu faço, porque eu faço, eu tenho. Mas muitas vezes a gente tá lá no... tá tudo invertido. Tudo trocado. Né? Então, minha identidade, minha autoestima tá no que eu tenho. Só que eu entendo também o conceito de... não gosto do finja, né? Eu gosto do treine. Treine até se tornar, mas nunca perdendo o caminho de ser primeiro. Então... Só porque eu lembrei da pirâmide. Então, muito bom, muito bom. E dentro desse conceito, dentro dessa ideia ainda da comunicação,
comunicar a verdade. Comunicar. E é uma verdade, ó, cara, tô inseguro, não sei como gastar esse dinheiro. Pô, não sei se eu tô gastando mais. Essa decisão é boa. Eu sei como gastar, só não tenho pra gastar. Mas qual é a maior luta, a maior parte dos divórcios no Brasil e no mundo? Pelo menos do Ocidente que temos de dados, é por dinheiro. Financeiro. Então, assim, decisões financeiras falam de futuro, Verdade. falam de projetos. Uma coisa que eu lembro da tua pós, que a gente conversou muito, é que dinheiro e sexo andam muito juntos, são energias muito parecidas, de conquistar, de fazer, daquilo que são valores internos que você carrega. É o poder interno. Energia. E o meu maior valor é a liberdade pessoal, assim, cara, ser livre. Então, a ideia pra mim ser controlado, manipulado, me faz muito mal. Então, assim, ser livre. Então, liberdade é um valor... Sua também? Pra mim é um valor muito caro. Então, assim, eu quero caminhar na luz. Eu quero caminhar o que 1 João fala de somos filhos da luz. Por isso andemos na luz. O que Paulo vai dizer em 2 Coríntios de nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. Então, assim... E aí entra o processo o tempo todo, aquela frase, né? Não sangre no tanque de tubarões. Não sei de onde vem essa frase, mas já ouvi algumas vezes e gosto. Então, assim, se você tá se sentindo nas suas amizades, na sua família, no seu ambiente de amigos, num tanque de tubarões, você realmente tem que bancar o tempo todo. O tempo todo você tem. Então, quando você pergunta valores pra gente negociar, você, cara, vamos comunicar, porque a nossa casa não pode ser esse tanque de tubarões. Eu não tenho que chegar em casa e parecer alguma coisa. Fingir que... Não, a gente tá tomando essa decisão junto. Se ela é boa ou ruim, é outra história. A gente vai ter que lidar com as consequências que vão vir dela. Mas a gente precisa se olhar e chorar junto. Falar, cara, tô com medo. Então, esse foi um processo muito... E muito... a conversa diária, gente, lá em casa. Mas isso dentro de um ambiente saudável, né? Porque quando você se relaciona com um transtornado, você não pode comunicar muito a sua vulnerabilidade, porque vai ser também... Ele vai usar contra você. Vai ser uma... Então, mas aí entra o desafio das decisões difíceis. Aí Qual o entra desafio? ali. Que é, cara, por que eu escolhi um transtornado? Exatamente. Porque ninguém te obrigou. A gente passou da era do casamento forçado. Sim. Rapaz, eu falei isso... Ou porque, de repente, eu caí aí no maloqueiro, mas por que eu permaneço aqui? O que me faz ficar? Exato. Ó, né? conversando esses dias com uma pessoa, falei, cara, tem 8 bilhões de habitantes pessoas no planeta. Eu acho que homem não tem, não. Vamos botar que desses 8 bilhões... Gente, vocês concordam com isso? Desses 8 bilhões, vamos botar que 1 bilhão seja homem. Sim. Então, aí você, já caiu... Amigo, de 1 bilhão, tu tinha... Dentre vários... 1 bilhão entre aspas. Ela quer diminuir. Mas ela, se ela não sair presa daqui hoje, ela não tá bom pra ela. Ela quer diminuir o número de pessoas. De homens. homens. Tem assim pessoa pra caramba, mas homem... A gente já entendeu, fica na tua. Vai, come açúcar aqui, ó. Come Meu açúcar, Deus, Douglas. dá um negócio. É que a gente já tá aqui, ó, né? No açúcar. O desafio... Dopamina aí. O desafio... É que eu não tomei o Vivance hoje, aí tem que comer de Gente, de tanta gente pra escolher no planeta, por que eu fui escolher essa pessoa? Exatamente. O que isso fala da minha história? Exato. É isso aí. A gente vai chegar Então, lá na nossa infância. Aqui, por exemplo, na nossa história, a gente descobriu que ela casou com o avô. Então, quem me conhece... Ou seja, ele é um senhor, gente. Alguém mas tinha dúvida quem me disso? conhece, eu sou zero jovem. Então, assim, ela não casou com o pai. Douglas hoje tá com 72 anos. Então, assim, ela casou com o avô. Que era o quê? O cara muito mais sério, muito mais diretivo, muito mais... Que mesmo os pais dela casados acabavam de alguma forma tendo muita presença na figura, na família dela. Então, assim, ela olhou pra esse ponto de segurança, né? E procurou em mim. Segurança. Porém, aí a pergunta que vocês tinham feito antes do maior desafio. Esse cara morreu. Porque eu também fui liberto desse lugar. E aí entra os recomeços de novo, cara, tem que reaprender, pô, mas o cara que eu casei... Já não é mais aquele... Já não é mais que ia fazer concurso público. E eu também sou que outra queria a mesma pessoa. rotina. Esse cara morreu. Só que essa mulher, a mulher que eu casei também, que era muito mais dócil, muito mais gentil, muito mais... Não, até também oprimida. 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 Tendo que ser a boazinha, tendo que ser a facilitadora. Muito, essa mulher também morreu. Ela morreu mesmo. Não, Você e tá enterrado. a gente morre e Ótimo. ressuscita. Oprimida não por ele, tá? Não, Oprimida sei. assim, insegura, sem tomar minha depois que posição. casou, inclusive melhorou. E não, dentro certeza. do casamento a gente também morre e revive Não, várias vezes. A gente não termina com o que a gente começa. E, Né? e São vários dos choros que dela, eu não quero escolher. Não, mas você é um ser humano, você é uma mulher, você tem que escolher, você é uma adulta. Eu não posso escolher por você. Não, mas você tem que escolher. Eu falei, não, porque... Meu primeiro ano de casa, a gente tá 8 anos casados, né? Primeiro ano, né? O primeiro é bem terrível, né? Pois é, mas foi terrível por mim, não foi por ele, não. Ele se preparou muito, depois que ele foi tendo o processo terapêutico dele, começou assim... 3 anos, mais ou menos. Mais ou menos. De casados.
Mas o meu veio muito forte. Me descobri, assim, completamente sem autonomia na vida. Sendo que eu cozinhava em casa, eu estudava. Então, assim, parecia que... Mas não pegava um ônibus, não tinha coragem de tirar a carteira. Então, ele me empurrou muito pra vida. Lembra Então, do eu que ela escolhi muito certo, gente. É verdade, eu também acho. Dentro desse contexto aí, o que vocês acham que seria assim, um maior desafio familiar para as famílias hoje? Que aí tá dentro do que a gente já tá falando, né? Isso. Dentro dessa... Porque a gente acha que a gente tem autonomia. E a gente não tem. Aí a gente chega num casamento, um de cada lado, de cada família, o que você falou aí. Pô, será tudo que eu aprendi com a minha família tá errado? Então, o que seria para vocês esse desafio? Da gente tentar se redescobrir, se reinventar dentro desse contexto? Porque... Peguei. Não, pegou, não. Pode falar que eu... Pra mim, a maior questão é desvincular da família de origem. Uhum. Isso daí é assim... Famoso do cortar o cordão. Eu falei, meu, acabou. Isso aqui é uma nova história, uma nova... Isso E aí que entra exatamente esse lugar dos recomeços, que é... Lembra que ela falou do pai, desse pai presente? Esse pai presente é puta perna. É. Esse pai que ajuda, que faz, que não sei o que. É uma puta, porque... Gente, vai facilitar a nossa vida. Então, assim, esse Mas pai... a gente traduz como amor. Sim, lógico. Até porque na mas cabeça de quem disfunção. dá é amor, né? É, com certeza, mas disfunção. Totalmente disfunção, porque assim, você tá preparando o ser humano pra vida. Ou não, mas teoricamente você deveria estar preparando o ser humano pra vida. Só que esse ser humano não tem conta de banco, não sabe quanto entra dinheiro, não sabe quanto custa as coisas. Então, assim, e aí... Trazer isso pra essa dinâmica do casamento, pô, calma aí. Aí, isso aí não é legal, não. Até porque, aí de novo da experiência, a minha advocacia, eu já comentei isso no outro podcast, eu vim da advocacia da parte de sucessões e inventários. Atender viúva, principalmente a galera das antigas, a mulher não sabia onde o cara tinha banco. A conta. A conta. Ela não sabe quanto o marido ganha. 40 anos, 50 anos de casa, ela não sabe quanto o cara ganha. Mamãe foi assim, até papai fazer umas merda um negócio no banco e a gente teve que tomar frente e hoje ela administra, o dinheiro tá sobrando, glória a Deus, Senhor. Mas isso era um negócio que assim, me espantava. Assim, cara, como assim, meu? Como é que compra uma Sabe calcinha no nada. dia seguinte? Não sabe? É. Aí eu fui descobrindo que não era era um padrão. Sim. Eu falei, isso é louco, isso não é vida não, porque vida é liberdade, vida é assim, ter autonomia. E eu comecei a provocar, mas quando eu provoco eu gero dor. Porque o reflexo de amor, você faz tudo pra mim, você cuida de mim, você me Meu protege. primeiro processo terapêutico foi com ele, sem ser psicólogo, sem eu ser psicóloga, eu tava na curso, sem faculdade. formação, sem nada, meu irmão. Foi assim, eu sempre falo pra ele que foi Sair da zona de conforto é muito Doloroso, difícil, né? deve ter sido. doloroso, mas um Que é choro e ranger de crescimento. dente, meu. Porque sair da zona de conforto, quem não quer que as pessoas façam tudo pra você? Mas, para mim, o maior desafio das famílias é que passa por isso, mas cada um buscar olhar para sua história e se descobrir nesse processo individual, porque uma coisa que eu tenho falado muito isso, até pensando na maternidade, eu preciso fazer minha atividade física, eu preciso ter meu tempo, porque eu preciso estar inteira para tudo que eu preciso ocupar. Então, o que eu mais vejo são famílias se formando com pessoas completamente quebradas. Verdade. Ninguém sabe a sua história, ninguém sabe as dores da sua família, ninguém sabe a cura da sua família, ninguém sabe onde está Deus ali. Então, assim, tudo quebrado, tudo capengando, aí você se junta, aí ainda faz um filho, ainda... Tudo quebrado, tudo junta fora do lugar. Como é que é o... Tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. E até ela tá falando isso, que é muito legal, porque no meu caso, por exemplo, que foi o processo que eu consegui viver depois que ela deu essa estabilizada, eu fui criado para obedecer. Eu fui totalmente preparado para obedecer. Então, a ideia de não ter alguém dando ordem é meio esquisito. Eu falei, cara, como assim? Eu escolho o meu caminho, eu decido onde eu vou morar, eu decido É o que eu vou justamente a liberdade que ele ama. Uhum. Ele não sabia fazer. E aí foi também, gente, processo, pensa num processo, e nisso fomos morrendo. Renascendo, Sim. né? E a gente ia até fazer uma live esses dias no Instagram que era anunciando o nosso divórcio. Aí eu falei, cara, vai pegar. Eu não tive coragem. Ele queria muito. Eu falei, não tenho coragem. Não tenho coragem. Mas falando desse casal que acabou. Esse casamento acabou. Exatamente. Porque lá de 30 de março, não, já morreu há muito tempo. Muito tempo. E é muito louco você olhar e falar assim, caramba, mas eu casei justamente com aquela pessoa porque eu queria isso e agora ela não é mais isso. Mas ela também não ficou pior, ficou melhor. Sim. Tá cada um mais parecido
com aquilo que nasceram pra viver. Mas isso, de alguma maneira, também não vai invalidar que a gente, como pais, também iremos causar alguns traumas em nossos filhos, Muito, né? gente. Já tô preparada pra Aurora sentar na terapia. Eu já Porque, sei. de alguma maneira ou não, não tem como. Não tem. Porque Não por tem. mais analisado que a gente seja, uma hora ou outra a gente vai ter uma falha. Vai. Então o ser humano Não vai estar existem sempre pais nesse ápice de ficar perfeitos. procurando e buscando esse entendimento, né? A gente quer sempre causar menos, né? Sempre. Engraçado, você tá falando isso, mas você sabe quando a gente conversa lá em casa, daqui a um tempo, daqui a pouco é ela que vai estar fazendo terapia, e a gente brinca disso. Tem uma coisa que sempre vem muito clara pra mim, de novo, da experiência de atender pessoas. Aham. Eu não me importo de errar. Sim, sim. Errar não é questão pra mim. E nem que além disso, o que eu peço a Deus e me esforço para. Chega um pouquinho mais aqui no... O que não pode acontecer é erro consciente. O que é o erro Sim. consciente? Cara, não era pra eu estar aqui. Isso aqui tá errado. Esse trabalho não tá me fazendo bem. Mas Mas quer eu saber? fico. Vou ficar. Por medo. Isso a gente viveu com muito Covardia, medo, né? Os dois são filhos, a gente chama de filhos parentais, Aham. que são filhos muito responsáveis fora do tempo, sabe? Tiveram que ocupar lugares na família de salvadores ou de conselheiros. É Eles mesmo, sobem. gente? Eles sobem na hierarquia porque vem um buraco e cuida de todo Sabemos. mundo. Então. Cansada. Meu nome E é cansada. aí, eles são pessoas que se tornam pessoas com muita dificuldade de desagradar. Síndrome do Salvador, né? Da Salvadora. E aí, os dois juntinhos, cada dia conquistando mais um pouco da nossa liberdade em Amém. Deus, assim, Glória porque a Deus. a gente fala que o processo de autoconhecimento nunca é por ele mesmo, né? É sempre pra brilhar cada dia mais até ser dia perfeito, que eu amo. Eu não sei se a gente vai poder falar aqui sobre, né? Até porque a gente precisava ficar até meia-noite para poder pegar tudo dele, porque você sabe que tá indo, né? Com lugar, não sei o quê. Achei até que já Temos tivesse data ido. É. já para ir, Achei até que tivesse ido. Vamos amanhã ver o local. Mas 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 temos data ainda já. não, ainda não. Mas ano que vem a gente tá fora. Isso é coragem, Entendi. né? É um novo Mas, gente, passo. vocês não têm noção. Não, imagino. Né, amor? Pra gente chegar a isso foram 7 anos orando, amadurecendo, entrando em jejum e oração, ouvindo pessoas e falar assim, a gente precisa ter coragem de avançar um pouco mais pelo nosso casamento, pela Aurora algo maior, e né? pelo propósito que Deus derramou sobre a gente. E vai dar certo. Ai, gente, Se Deus está ó, no barco, não tem como dar errado, né? como sempre, é muito bom estar com vocês, conversar com... Tu igual a Xuxa, né? Estar com vocês. Brincar com vocês. Mas, de fato, é sempre uma satisfação, é um prazer, é uma alegria. Apesar de eu chorar a beça com Douglas. É porque ele queria trazer quem? Bianca. O tempo todo, gente. Mas eu já... Em algum momento a Bianca vai vir, porque depois eu descobri É necessário, né, Douglas? que você tinha razão. Ó, Mas ó, isso ó. vai ser um papo para quando você voltar de férias, a passeio. Quando você for e voltar, e a gente vai ter essa conversa, porque já vai estar Aí a gente tudo vai fazer um mais podcast resolvido. com quem? com a Bianca. Bianca. É, com a Ela Bianca. vai ser a primeira vez que ela vai se apresentar como Bianca, cara. Verdade. Eu só posso agradecer e desejar para vocês, para a Aurora, assim, muita saúde, muita prosperidade, muito mais conversa, muito mais do melhor de Deus. Assim, vocês têm missões, vocês não têm só uma missão, né? Vocês têm missões e vocês devem saber disso. Então, assim, todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha gratidão a vocês, eu não posso chorar. Porque você foi muito importante na minha vida, Douglas. Muito importante. Eu ainda não fiz tudo que eu aprendi com você e tudo que eu entendi de fato. Não é, entendi. Não, de fato. E isso, né, dói porque a gente não executa aquilo que a gente tem certeza absoluta que é para executar. Sim. Mas esse momento vai chegar. Eu só posso agradecer e desejar uma excelente viagem para vocês e uma excelente vida. Nova Eu vida, tenho né? certeza que a Aurora vai voar.
Amém. Muito, 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 muito. Eu queria agradecer a presença de vocês. Aí, cortando um pouquinho só pra gente falar da Lana Semijoias, né? Que é a nossa amiga, empresária parceira. A Bruna, automaquiagem. Sim. E o PB, que é fotografia, né? Para Maravilhoso. mulheres, voltada para vocês mulheres. seguirem. E se inscreva no nosso canal também, do Quem Age Pode, nosso Instagram. Todas as informações estão lá, Nosso deles YouTube. também, dos nossos convidados. E muito obrigada. E hoje eu gostaria de solicitar que vocês deixassem a palavra final para os nossos seguidores. Pega que esse vier de à mente. surpresa. Um salmo, um provérbio, o que vocês quiserem. Não, ele não é desse. Ele gosta de dar um negócio mais forte. Deixa eu falar então primeiro. Eu fiquei com vontade. Ele gosta de dar um negócio mais forte. Lá, aqui. Eu fiquei com vontade de falar para as mulheres em relação a casamento do que eu tenho aprendido. Permitam-se serem cuidadas. Acho que é o meu maior desafio nesses 8 anos, é me colocar nesse lugar de cuidado, nesse lugar de que eu não sou menor porque eu ocupo outro papel, mas que eu posso desfrutar exatamente por ser outro papel, ter outra funcionalidade. Acho que é isso. Posso? Pode. O que vem pra mim... Chega mais só um pouquinho aqui, ó. É verdade. O que vem pra mim é aquela passagem que Jesus fala, né? E conhecereis a verdade Vos libertará. Vos libertará. Eu ia falar uma versão um pouquinho mais nova, que a verdade vai libertar vocês. Então, o que fica pra mim, seja homem, mulher, criança, idoso, 2 coisas: verdade e liberdade. Então, quanto mais verdade, mais liberdade das emoções, financeira, familiar. Então, não tem verdade que agarra, engessa, amarra a gente. E a liberdade pra mim é vida. Então, assim, é você poder respirar o ar de ser quem você é, sem amarras, sem medo, sem achismo, só ser quem você é. Então, é isso que eu desejo pra você que tá aí ouvindo a gente, ver que a verdade, e pra mim a verdade é a verdade de Jesus, da palavra, que ela possa te libertar pra você ser tudo aquilo que você nasceu pra ser. Amém. Amém. Ser livre é muito bom, né? Um brinde à liberdade. Agora, Quem age pode. Tchau, Até o tchau, próximo até o episódio, próximo. gente.